Nós temos não uma nova etapa, mas uma evolução daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos expondo. E agora nós temos que centralizar a nossa atenção sobre o ser humano, o homem. O que ele é? E como é que ele é considerado pela ciência e como ele é focalizado também pela ciência tributária, nas interpretações. O que nós vamos propor é uma hermenêutica um pouco diferente daquela que vem sendo posta. Porque já falamos duas vezes e é bom reiterar. O homem está excluído da teoria geral da hermenêutica constitucional tributária. O homem como homem natural desaparece no âmbito dos conceitos postos a prioristicamente. Isso não é eu que digo. Isso está sendo dito por filósofos, por cientistas e por todos aqueles cientistas de vanguarda. E nós aqui simplesmente escondemos os homens o mais que possível para que eles não tenham noção da exploração que o Estado faz, impondo cargas tributárias que excedem a 40%. A pergunta que se faz, e o homem, em que patamar ele está situado dentro da nossa realidade social, diante do Estado, de forma geral e especificamente no âmbito do direito tributário? É essa questão que nós vamos querer analisar aqui. Porque este homem, constitucionalmente posto, com todos os direitos e garantias, está na ponta de início de toda a aplicação da lei tributária. Ele não está excluído como alguma coisa irrelevante. Por isso, vamos dar uma observada nesse ponto um pouquinho mais de perto. Nos afirma Morin, o indivíduo não é unicamente a singularidade de uma singularidade. É também um ser vivo que existe no mundo fenomênico. O indivíduo não se define somente, até principalmente, por diferenças e originalidades. Define-se também por qualidades de ser e de existência, elas mesmas inseparáveis de qualidades de autonomia. Vamos imaginar essa assertiva de um indivíduo diante do Estado. Idealmente, são partes controversas e que merecem qualidade de tratamento, sem dúvida. Mas aquele indivíduo que é diferente de outro indivíduo, qual é a diferenciação que recebe para que ele seja tratado com igualdade? A igualdade é tratar desiguais de forma desigual. Então, o que nós temos que partir para verificar esse ponto é o que nos fala aqui Arthur Lovegoy. A análise dos efeitos da divisão do corpo em alma racional e corpo animal, utilizando um pensamento que se justifica falsamente no plano metafísico, exige uma explicação mais detalhada. Para tal efeito, apresentamos a figura denominada historicamente de grande cadeia do ser. Tomemos o homem como exemplo, então. O homem é um ser evidentemente biológico e, ao mesmo tempo, um ser evidentemente cultural, metabólico, e que vive num universo de linguagem, de ideias e de consciência. Cada um tem a sua, é claro. Mas nós temos que ver que existe um nós, onde as consciências se encontram, se unificam e, às vezes, elas simplesmente se impõem
como coisas já pensadas e definidas. Ora, essas duas realidades, a realidade biológica e a realidade cultural, o paradigma de simplificação nos obriga a desjuntá-las ou reduzir o mais complexo ao menos complexo. Vamos, pois, estudar o homem biológico no departamento de biologia. Está muito bem estudado. Hoje, existem programas de computação em que, no escaneamento de um ser humano, se verifica se ele está com saúde, se ele não está, quais os órgãos que estão afetados. Esse é um exemplo prático e absolutamente claro do metaempírico. Aquele programa de computação tem todo o funcionamento de um corpo humano e tem a possibilidade de verificar se o outro corpo humano está reagindo da forma que um grande universo de seres humanos reagiu quando tinha saúde. É disso que Platão fala quando fala da segunda navegação. É isso que se fala quando se fala em forma. Então, essa é a ideia. O homem biológico no departamento da biologia, claro, e como um ser anatômico, fisiológico. E vamos estudar o homem cultural nos departamentos das ciências humanas e sociais. Vamos estudar estudar o cérebro como órgão biológico e vamos estudar a mente como função ou realidade psicológica. Esquecemos que um não existe sem o outro. Ainda mais que um é a outra ao mesmo tempo, embora sejam tratados por termos e conceitos diferentes. Esta é a consequência daquilo que Descartes falava. Vamos separar, vamos fragmentar tudo para que a gente consiga estudar o mais simples. Então, essas situações que são estudadas por ciências absolutamente fechadas e conceituadas como tal, elas fazem parte de um homem só. Em todos eles está presente. Uma parte está no todo, o todo está na parte. E nós separamos para estudá-las. Será que estamos estudando estas partes numa contextualidade total? Será que o homem dentro da sociedade está sendo tratado como parte da sociedade? Vamos olhar uma grande cidade. Os grandes edifícios enormes são ocupados por uma elite. Os bairros mais próximos são ocupados por uma classe determinada, a outra mais... Aí deixamos as vilas. Essas vilas são de gentes ou de resíduos empíricos que a sociedade não quer ver? Aquela que é desprezada, esse resíduo empírico não interessa agora. Secundário, não existe. É esse o tema, essa fragmentação. Por isso que a gente insiste na transdisciplinaridade. Eu não posso aplicar uma política urbana sem incluir nelas, no contexto, todas as situações que são vividas dentro da sociedade. Desde o homem de rua até o pico das favelas dos morros que precisam de segurança, educação e vida humana. Então, o que Avicena, seguindo Aristóteles, considera como alma para efetivamente consolidar aquela ideia que o homem tem uma metaempiricidade que uns chamam de alma, outros chamam de forma, outros chamam de alguma coisa, e que esta também tem que ser respeitada. Avicena, seguindo Aristóteles, considera que a alma é um princípio animador de todos os seres vivos, que constitui uma forma peculiar dos seres mais nobres da criação. Uma incorpórea, perfeição do corpo que é movido por ela. A alma é a perfeição do corpo humano, aí que
que atualiza e mantém atuando como meio de seus órgãos. Então, o que eu queria salientar quando eu falo disto? Alma. Ah, não, mas isso é uma coisa religiosa. Mas o que a religião fala que é alma é aquilo que alimenta, que transforma, que busca. É a vida que reside no corpo. É a vida que transforma o corpo todos os dias para que ele se mantenha vivo. É isso que normalmente se chama de alma. Não precisamos da escolástica cristã para dizer que a alma é algo que está lá unido com o céu. Essa vinculação do universo com o ser humano, ou com todas as coisas vivas no ser humano, é uma realidade que está comprovada. Agora, a denominação que nós damos a ela, muitas vezes, ela é diferenciada, mas as palavras elas não são sempre iguais, mas podem representar a mesma coisa. Aqui vamos trazer alguém que não nos deixa mal. Cabe anotar o que afirma Heisenberg, um dos maiores expoentes da física e da ciência universal atual. É claro, Heisenberg já faleceu, mas ele se mantém e ele é um dos vanguardistas de toda a ciência atual. Ele diz, sobre o significado da palavra alma, mais uma vez referindo-se ao ser humano como um ser integral. A palavra alma se refere à ordem central, ao núcleo interior de um ser cujas manifestações externas podem ser enormemente diversas e superpassar esta compreensão. Então, vamos ver que essa parte fica mais ou menos resolvida pela utilização da palavra alma. Bom, o que nos fala Damásio sobre o corpo humano? Das ideias apresentadas nesse livro, nenhum é mais fundamental que a concepção de que o corpo é alicerce e receptáculo da mente consciente. Sabemos que os aspectos mais estáveis do funcionamento do corpo são representados no cérebro em forma de mapas, contribuindo assim com imagens para a mente. Esses mapas são formados do inconsciente desde que a pessoa nasce. E ali o inconsciente começa a controlar com seus paradigmas sofridos e, como tal, sedimentados na consciência, normalmente atitudes reativas da pessoa. Não existe a fundamentação do apriorismo numa parte superior ao ser humano. Ela está dentro do ser humano. E aí é que se começa a falar de mapas estáveis do funcionamento do corpo representado no cérebro. O cérebro reage a qualquer agressão. Existe um mapa que faz isso, um mapa mental. Esta é a base da hipótese de que o tipo especial de imagens mentais do corpo, produzidas nas estruturas cerebrais, mapeadoras do corpo, constitui o proto-self, que pronuncia o self. O que ele quer dizer com isso? Ali está toda a parte central que está no ser humano. E cada um é diferente, porque sofreu coisas diferentes. Armazenou em seus mapas mentais coisas diferentes. Inclusive os ministros, os prestadores jurisdicionais. Eles têm mapas pré-moldados e que na hora de uma definição, de uma decisão, se manifestam. E existem casos de bloqueios. Não admitem uma situação contrária à que eles pensam. Voltamos então a Anaxágoras. O homem é a unidade, é a medida do mundo. Se nós não tivermos uma forma de julgar uniforme, dita e descrita e aprovada pela ciência jurídica, no caso constitucional e tributária, nós vamos ter decisões contrárias sempre. Onde a metodologia para se chegar a essa uniformidade?
Leia-se as decisões do Supremo e se constata, sem dúvida nenhuma, que essa metodologia não existe. E por quê? Porque aqui Damásio está dizendo, cada um é cada um tem seus mapas. E esses mapas são componentes de uma definição. Eu gosto do socialismo. Eu não gosto. E isso se manifesta na hora da decisão, se não houver uma metodologia que se estabeleça paradigmas cientificamente consolidados. Então a defesa, a segurança está nos paradigmas consolidados. É esta luta que nós estamos propondo a todos os que nos assistem. Vamos buscar os paradigmas para fugir dessa subjetividade de cada prestador jurisdicional que está posto atualmente nos seus cargos. Vem um outro, vai pensar diferente e mudam seus paradigmas, a forma de pensar. É aqui que se começa a verificar na estabilidade emocional de cada pessoa a partir do seu inconsciente manifestado, normalmente por via da linguagem. E não é a linguagem que manifesta, quem manifesta é o ser interno. É aqueles mapas que estão postos, que se manifestam em ideias, e essas ideias são postas em palavras. Então eu não posso dizer que a verdade está nas palavras. A palavra é mera forma de manifestar o que eu penso. E o meu pensamento é uma reação daquilo que eu tenho no meu inconsciente, ou aquilo que eu pensei através de uma metodologia. Então, dizer que a verdade está na palavra, ou está na linguagem, Ockmann queria fazer isso, exatamente para fazer com que o que falavam os clérigos era a verdade. Ele retirou da palavra aquela parte que Platão queria que fosse a segunda navegação. Se a palavra não tem forma, que representa uma forma, ela passa a ser vazia. E eu tenho condições ideológicas de transformar aquilo que eu quero, a realidade naquilo que eu quero. É por isso que nós temos que olhar para o ser humano e saber que o ser humano, ele é uma figura bem complexa e ela tem que ser considerada essencialmente quando se dá decisões a partir de um pensamento a priorístico que nada mais é do que aquilo que brota da consciência de cada um que manifesta uma definição.